Vídeo rápido sobre Banco do Brasil Seguridade, com código de negociação BBSE3 na Bolsa de Valores brasileira, retornou quase 300% ao acionista em todo o período, contra apenas 144% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 4.000, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos, e em um período mais curto, algo mais realista, os últimos 5 anos. Ainda assim, BBSE3 retornou 80% ao acionista contra 53% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. E não apenas diversos rebaixamentos, não apenas recomendações de venda. Na semana passada nós tivemos a renúncia do presidente da companhia, Ulisses de Assis, deixou o cargo, o André assumiu a posição de diretor-presidente da BB Seguridade e, nas palavras dele, abre aspas aqui embaixo, ele foi buscar novos desafios profissionais na iniciativa privada. E eu fiquei muito feliz, ele já tem um destino, tá? Ele vai acabar assumindo ao fim do período de licença exigido pelo Estatuto da BB Seguridade, ou seja, ele tem que cumprir 6 meses após deixar a companhia. Ele vai estar assumindo uma cadeira na parte de varejo do Banco Itaú. Por que eu fiquei contente com isso? De um lado, para a BB Seguridade é prejudicial, nós já vamos falar disso. E por outro lado, para o Banco Itaú é vantajoso, uma vez que o nome dele é muito bem falado no mercado. Não à toa a situação foi colocada como saída e logo em seguida já noticiada a contratação dele para o Itaú. O Itaú geralmente não brinca em serviço, ele gosta de ter os melhores. E em contrapartida, quando alguém competente renuncia à cadeira de presidência de uma empresa tão relevante quanto a BB Seguridade, você pode acreditar que essa questão de busca de novos desafios, ela não cola. Você não deixa uma cadeira de presidente de uma companhia para assumir alguma diretoria do Banco do Itaú. O que isso me diz? Aquilo que eu sempre trago para vocês. O Value Investing é composto por excelentes empresas, fundamentalmente falando, por preços atrativos baseados em margem de segurança e por uma excelente gestão. Não tem para onde correr. Empresas estatais, isso sempre foi e isso sempre será um problema. Mas do que eu estou falando? O governo está alterando o conselho da BB Seguridade, conselho do Banco do Brasil, conselho da Tupi e de dezenas de outras empresas. A mais frustrante foi recentemente a tentativa do Guido Mantega na Vale. Portanto, querendo ou não, os braços do governo funcionam como braços de um polvo. Eles vão atingir tudo aquilo que eles quiserem atingir. Isso é nocivo para a companhia. BB Seguridade acabou de perder um excelente profissional, o profissional mais importante, o presidente da empresa. Mas todas essas recomendações de venda, todos esses rebaixamentos não são devido à gestão, afinal de contas, as casas de análise e corretoras sabem que ela tem uma gestão estatal desde sempre. O grande ponto é a desaceleração no crescimento dos prêmios da companhia. Eu concordo com isso e isso não deveria ser novidade para vocês. Existe já uma tese de desaceleração, só que aqui eu vou um pouco mais a fundo. Isso não é exclusivo de BB Seguridade. BB Seguridade talvez seja o ápice da conversa hoje, porém isso ainda vai chegar à Caixa, isso vai chegar a Porto, isso chegará ao IS, a todas elas. Uma coisa é falarmos de prêmios, e isso vai acontecer. Outra coisa que também irá acontecer é com a queda da Selic, o resultado financeiro de todas elas será fortemente impactado, diminuindo a linha de lucro líquido. Resultado financeiro esse extremamente destacado em todas as seguradoras. Taxa média Selic, curva de juros em percentual e resultado financeiro consolidado tendo que ser divulgada por todas elas, uma vez que elas têm resultado financeiro de um lado e do outro lado elas têm resultado operacional. O resultado do lucro gerencial de BB Seguridade veio muito bom. Nós fizemos um vídeo, sugiro que você
assista o vídeo que nós fizemos dela. Lá eu coloco e dou um pouco mais atenção ao resultado financeiro gerencial, a eterna ligação que elas têm com a Selic. Eu posso trazer matérias de agora, de um passado recente, ou trazer estudo de mais de 2 décadas atrás. Resultado financeiro de seguradoras acompanha a subida ou queda da taxa Selic brasileira. Preço-alvo atual de BB Seguridade para 11 analistas ou 11 casas que acompanham a companhia é de R$ 36,00. Ela tem 6 recomendações de neutra, 4 recomendações para compra e 1 recomendação de venda. E a grande questão é, com tanta recomendação de venda, com a empresa cercada de notícias ruins, com a sua cotação caindo ou lateralizando em um momento em que o Ibovespa está nas máximas, o que nós devemos fazer com a companhia? E é isso que nós vamos fazer agora. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. Primeira foto que o investidor tem que ter é da DRE da companhia. Fica visível a crescente de receita dela, lucros crescentes, sem nunca ter dado prejuízo ao acionista. Ponto extremamente positivo, ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett. Ela tem uma média histórica de 61% de retorno sobre equity. Eu contesto isso e já expliquei diversas vezes. A minha dúvida é quanto ao equity real dela e não quanto ao retorno. Porém, fato é que nós temos algo altíssimo, acima de 70% na data de hoje. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, nós temos um yield médio histórico de 6,82, um excelente dividend yield, e o atual está na casa de 10,40%. Mais um ponto positivo para a companhia. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média 1988. Ela tem uma média histórica de 13,11, sendo que o seu atual, o PL, é de 8,76, muito abaixo da sua média histórica. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Esse é o ano em que ela mais pagou dividendos, portanto 3,48. Nós podemos dividir por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, em forma de remuneração. Nós teríamos um preço teto de quase R$ 60 para a companhia. Percebam que a DRE dela é boa, que o dividend yield é bom, que o retorno sobre equity também é bom, que o preço sobre lucro está abaixo da média histórica e que ela está pagando um dividendo muito alto. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado, pegamos 22,5, multiplicamos pelo earnings per share, que é o LPA, 3,83, multiplicamos pelo business value per share, que é o VPA, 5,33, extraímos a raiz quadrada e teríamos um preço justo de 21,43 para a companhia, bem abaixo do seu valor de negociação. Preço justo esse que eu acredito ser o ideal. Por que preço justo e não preço teto? O preço teto ele é baseado em dividendos e nós estamos num período de distribuição máxima da companhia, por isso um preço teto tão elevado. Em contrapartida, preço justo se baseia no equity versus o lucro por ação. Uma vez que ele se baseia sobre o lucro, ele é muito mais realista do que algo que se baseia em dividendos. A diferença essa extremamente explicada pelas teses. A finalidade de uma é totalmente diferente da finalidade da outra. Gerenciamento de risco importantíssimo, se você não faz, faça de todas as suas investidas. E sempre lembrando, gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da BB Seguridade, uma empresa no setor de seguros, e ela obtém para mim nota 4, uma ótima nota, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Os números estão bons, a DRE ainda está ótima, o retorno sobre equity ainda está ótimo, o dividendo ainda está ótimo. Existe um contraponto na questão de preço e na questão de cotação. Mesmo que o preço sobre lucro ainda esteja negociado abaixo da sua média histórica, eu simplesmente tomaria cuidado porque BBSE está próxima às suas máximas históricas. Parece algo até meio
contraproducente, porém você pode ser induzido ao erro quando você olha múltiplos de maneira isolada. E com o BBSE eu vou fazer a mesma analogia que eu fiz de Taesa, cercada de notícias ruins, um momento um pouco delicado, mas a situação final para mim e para você investidor, ela é a mesma. Preços atrativos é um dos componentes do Value Investing, ele indica margem de segurança, desde DRE, retorno sobre equity e dividend yield, os números são ótimos. Porém, você deveria se ater muito pelo fato da companhia estar sendo negociada próxima a seu topo histórico, mesmo que o múltiplo preço sobre lucro indique que ela esteja barata. Tome muito cuidado, não é anormal o múltiplo preço sobre lucro se reajustar à média histórica, não com a cotação subindo, porém com o lucro caindo. E sempre se dê o benefício da dúvida de você estar errado e o mercado está certo. O mercado espera uma queda de prêmios, então esse benefício da dúvida ele é importantíssimo. Os números estão perfeitos, mas como Warren Buffett sempre disse, mesmo que você encontre uma excelente empresa, se você pagar muito caro por ela, ainda assim você não terá lucro. Bem fundamentada e atrativa a 30, 33, 35 reais, isso é muito individual. Agora, atrativa a 18, 19 reais, isso talvez deixe de ser individual e seja um senso comum, um senso coletivo. A questão dela para o ano de 2024 é preço. Esse é o único ponto de atenção quanto à BB Seguridade. Portanto, falamos de BB Seguridade, uma empresa capaz de transformar R$1.000 em R$4.000 em um período de apenas 10 anos. E como isso é possível? É aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. Ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual, multiplicar o seu capital por diversas vezes na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!